ter aceitado o convite e eu fico muito feliz de tê-lo conosco, e saber que já está melhor, né, de saúde. Então apresento a partir de agora o professor Mariano Dubin. Ele é professor e pesquisador da Universidade Pedagógica Nacional Argentina e da Universidade Nacional de La Plata, também na Argentina. Possui um doutorado em letras pela Universidade Nacional de La Plata. Atualmente está realizando um pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Pesquisa questões relacionadas às línguas indígenas, o sistema educacional, as culturas populares e a literatura latino-americana. Muito obrigado, professor, aos nossos ouvintes e colegas, aos meus alunos. Eles já sabem que no final da apresentação eles vão fazer algumas perguntas e depois aqueles que são alunos e participantes de outras universidades também podem deixar no chat as perguntas e no final, ao final da sua apresentação, nós vamos fazer essas perguntas. E claro, né, quem está aqui também é bem-vindo para ligar o microfone, a câmera e interagir conosco. A partir de agora, então, o espaço é todo seu. Bom, um prazer poder falar com vocês, fazer uma apresentação na Universidade de Varsóvia, tão longe da minha casa. Eu sou Mariano Dubin, sou professor e pesquisador da Argentina. Minha língua materna é o espanhol, então possivelmente eu posso fazer algum erro misturando o espanhol e o português. Caso que vocês não entendam alguma coisa, só perguntar e eu volto a dizer. Vou tentar falar bem devagar para que vocês entendam. E, ao mesmo tempo, como eu sei que vocês estão estudando a língua, a literatura brasileira e, ao mesmo tempo, latino-americana, gostaria demais de conhecer seus visões, seus olhadas sobre minha pesquisa. Vou fazer um resumo, uma mistura entre minha pesquisa de doutorado e minha pesquisa de pós-doutorado, onde eu trabalho temas relativos às culturas guaranis. Na minha pesquisa de doutorado, eu estudei as narrativas guarani, ou narrativas mestiças que têm uma origem guarani. E agora, na Universidade de São Paulo, estou estudando a língua guarani, principalmente a variedade Guarani-Chopará. Então, eu fiz uma apresentação para você com o título Mestiçagem, Linguagem e Narrativas, o Guarani hoje nas culturas populares americanas. Então, quando na minha apresentação vou falar sobre o Guarani, não vou falar somente sobre a língua, sino sobre a cultura, a cozinha, as tradições e muitas coisas mais. Este mapa, como vocês veem, é da América do Sul. Eu trouxe este mapa, esta imagem, porque muitas vezes as línguas e culturas indígenas são vistas de forma isolada, minoritária, desagregada das grandes histórias continentais. É dizer, você estuda a cultura do Brasil e depois estuda como uma subcultura as culturas indígenas, como se fossem duas coisas distintas. Nossa abordagem será a oposta. O Guarani como forma de inserção na cultura social e cultural do continente sul-americano. É dizer, o Guarani na história social e cultural da América do Sul. Vamos a pensar o Guarani como um eixo que nos permite conhecer
toda a história de América do Sul. Não é uma subcultura, sino uma estrutura essencial para pensar, para fazer uma história social e cultural. Por isso, eu trouxe muitas imagens bem distintas. Primeiramente, só quero que vocês vejam as imagens. Agora vou explicar, Só um momentinho. Eu quero que você vejam as imagens. Então, por que eu trouxe essas imagens para você? São imagens, agora vou explicar, muito importantes da cultura popular, letrada da América Latina. São 12 imagens muito diversas, mas indicam uma recorrência conceitual, a relevância do Guarani para a compreensão de alguns fenômenos centrais de história social e cultural sul-americana. Por exemplo, nas primeiras duas imagens, podemos ver El trueno entre las hojas, um romance de Augusto Roa Bastos e a seleção de futebol paraguaio. Que relação tem estas duas imagens tão diversas de um escritor, talvez o escritor mais importante do Paraguai, e a seleção do Paraguai? O Guarani é uma ferramenta muito precisa, muito importante para entender as duas imagens, tanto o autor Augusto Roa Bastos como a selección. ¿Por qué? Por ejemplo, El trueno entre las hojas es un libro de contos del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, publicado en 1953. Describe-se a tensão entre a cultura tradicional camponesa, da cosmovisão guarani, e o avanço da exploração capitalista. E na seguinte imagem, a seleção de futebol paraguaio costuma usar a língua guarani para que seus adversários não entendam o jogo que estamos organizando. Aqui temos duas imagens bem interessantes. São pessoas do povo Mbuia Guarani. A primeira imagem, encontramos uma banda de hip hop, Jaequera Ñandecuera, que mistura ritmos ocidentais e tradicional música Mbuia Guarani, da cidade de Puerto Iguaçu, na província de Misiones, na Argentina. E, finalmente, temos um integrante do povo Mbuia Guarani com vestimenta tradicional. É dizer, aqui vemos a extensão, a diversidade na mesma cultura guarani. E dentro da cultura guarani, dentro do povo Mbuia Guarani, que só é dos povos que tem como referência a gran nação, a gran cultura guarani. Aqui temos duas imagens que para mim são incríveis para pensar a importância, a relevância, a contemporaneidade do Guarani. A primeira imagem, acho que você devem conhecer, é Diego Armando Maradona, possivelmente o jogador mais de futebol mais importante do mundo. Desculpa, Samuel. E está com seu pai. E o pai de Diego Armando Maradona nasceu na província de Corrientes, na Argentina, e era falante de Guarani. Seu apelido era Jacaré, palavra de origem guarani que também se utiliza no português, no espanhol, de Brasil e de Argentina. E depois temos, possivelmente, dos escritores mais importantes do século XX, Jorge Luis Borges, que
está con su empregada, que era natural da provincia de Corrientes, en Argentina, y su lengua materna, o nome dela era Fanny, o nome a língua dela era o guaraní. Borges también tenía ascendencia guaraní. Y él todo el tiempo preguntaba a Fanny sobre la lengua guaraní, que en algunos contos dele aparece referencias do povo, da literatura, da língua. Então, dos pessoas centrais da cultura argentina têm uma relação como guaraní. E por que estou mostrando isto? Porque eu quero que vocês façam um movimento epistemológico, deixar de pensar o guaraní como coisa isolada, que certamente você pode pensar a língua, a cultura, os povos guaraníes em termos étnicos, isolados ou rurais. Mas, além disso, também pode pensar o guaraní como um eixo central da cultura popular e da cultura nacional em Argentina, em Brasil, em Uruguai, na Bolívia. E não só cultura popular, como pode ser o futebol. Também a literatura. Aqui temos a Borges, e no próximo slide aqui temos dois textos essenciais da literatura brasileira: o Manifesto Antropófago e o romance de Lima Barreto, Triste Fin de Policarpio Quaresma. Por quê? Porque o Manifesto Antropófago, que foi escrito por Oswald Andrade em 1928, e ele, como grande parte do modernismo brasileiro, foi influenciado pelas culturas indígenas do continente, principalmente os tupi. Desse manifesto vem a conhecida reversão de Shakespeare: Tupi or not tupi, that is the question. E para muitos americanos, essa frase é essencial para pensar a soberania. Se uma pessoa quiser ser realmente americano, deve pensar tupi or not tupi, that is the question. Lembremos que o tupi e o guarani são duas línguas irmãs, que se você tem uma boa compreensão no guarani, possivelmente possa entender sem problema a língua tupi. E ambas línguas são parte do tronco tupi-guarani, um tronco de mais de 20, 30 línguas no continente americano. E a seguinte imagem, como eu disse, é o romance Triste Fin de Policarpio Quaresma, de Lima Barreto. E é um romance muito interessante porque o protagonista tenta retornar ao tupi como língua oficial do Brasil. E eu utilizei o verbo retornar e não impor. Por quê? Porque o tupi foi língua geral do Brasil. Uhum. Tanto tupi como guarani foram na colônia e ainda na República, no caso de Argentina, línguas oficiais. É dizer, o Estado produz documentos em língua guarani ou em língua tupi. E aqui temos também uma imagem bem interessante. Pelo um lado, temos a San Martín, que foi o libertador da Argentina e do Peru, do domínio espanhol, a princípio do século XIX. Ele nasceu em Yapeyú, província de Corrientes. Alguns historiadores afirmam que ele era filho de uma índia guarani, mas a coisa mais importante, San Martín falava, como está bem documentado, a língua guarani. E ele mesmo foi um dos intelectuais, dos políticos, que fez a declaração de independência em Argentina em 1816,
tanto em língua espanhola como em língua guarani. É dizer, a língua guarani foi uma língua para fazer a declaração de independência na Argentina. E aqui temos, possivelmente, vocês não conhecem, mas Pablo Lescano, na Argentina, é um músico muito conhecido, possivelmente o músico popular mais importante no gênero cumbia. E ele fala e também escreveu algumas canções em guarani. Na foto, ele viste uma camiseta com uma frase escrita em guarani: Rojaihu pero GPTI Sarambicué. Então, finalmente, mais duas imagens. Aqui temos Horácio Quiroga, que é um dos escritores mais importantes do cânone literário da Argentina e do Uruguai, e a língua e a cultura guarani aparecem em muitos de seus contos. É dizer, muitos de seus contos têm partes em guarani. E, finalmente, uma coisa típica. Vemos o mate. Na Argentina nós dizemos mate, no Brasil chimarrão, com erva mate. Um consumo muito popular na Argentina, Uruguai e sul do Brasil, de origem também guarani. Então, eu trouxe muitas imagens bem diversas de literatura, de questões culinárias, musicais, esportivas, literárias. E a primeira conclusão, considerando tudo isto, é que o Guarani é um eixo central para a compreensão dos fenômenos culturais americanos. Um eixo central, não uma subcultura, uma questão isolada de certos povos. É um eixo central. Por exemplo, Darcy Ribeiro, possivelmente vocês conhecem, um antropólogo muito importante no Brasil, na América Latina toda. No último livro, dos últimos livros dele, O Povo Brasileiro, ele diz que o tupi é a primeira matriz cultural dos brasileiros e continua ainda agora. E tem uma frase bem interessante. Nesse sentido, o Brasil é a realização derradeira e penosa dessas gentes tupis, chegadas à costa atlântica 1 ou 2 séculos antes dos portugueses, e que, desfeitas e transfiguradas, vieram dar no que somos, uns latinos tardios de alemar, amorenados na fusão com brancos e com pretos, desculturados das tradições de suas matrizes ancestrais, mas carregando sobrevivências delas que ajudam a nos contrastar tanto com os lusitanos. E aqui vemos a um pesquisador jesuíta, possivelmente o pesquisador mais importante da língua guarani. Ele morreu há 1 ou 2 anos, que é Bartomeu Meliá. E eu trouxe uma cita de seu livro A Língua Guarani do Paraguai. Ele diz: a maneira de um ritual indígena, como aqueles em que pude participar com frequência nas aldeias guaranis, vejo o desenvolvimento dessa língua guarani como um longo canto, Urajay-Pucú, em que cada momento configura um estágio histórico ou reflete um estilo de vida. É a canção em que velhas vozes se abrem a novas vozes. Muito bonito, hein? Ele entende o Guarani como Purajay-Pucú, um canto que continua no presente, entre velhas vozes já mortas e novas vozes ainda jovens. Então,
tanto a matriz tupi o Urajei Pucú, canto longo, vamos a pensar as continuidades indígenas nas culturas populares contemporâneas. Esta imagem é uma imagem de uma festa muito típica na Argentina, no Paraguai, entre os povos Abá-Guarani. Sabemos que temos muitos povos distintos dentro do tronco Guarani. O nome da festa é Arete Guaçu. Arete Guaçu, festa grande. Poderia ser uma tradução. Então, para nós, o Guarani, o Tupi, é uma matriz, um Purajei Pucú. E a partir disso, nós começamos a pensar, a analisar, a estudar quais são as continuidades indígenas nas culturas populares contemporâneas. E nossa pesquisa é sobre, até aqui, eu fiz uma introdução para pensar o eixo em que eu estudo a língua guarani, a cultura guarani, a tradição guarani. Mas agora vou explicar a você onde eu estudo, o que eu estudo. Nossa pesquisa dentro do grande mundo guarani são as línguas guaranis e narrativas na Grande Buenos Aires, no contexto escolar. Aqui temos duas imagens do Grande Buenos Aires. Grande Buenos Aires é a cidade de Buenos Aires e muitas cidades mais que ficam perto da cidade de Buenos Aires, mas são uma só metrópole. Uma das metrópoles mais grandes do mundo, entre 15 e 20 milhões de habitantes, uma população muito grande. E temos, dentro das suas periferias, muitas pessoas que falam, que entendem, que têm uma relação com a cultura guarani. Mas eu estudo tudo isto na escola, no cotidiano escolar, na sala de aula. Então, como eu faço nossa metodologia de pesquisa, a coleta de dados? E vou contar para você, para que tenha uma ideia de meu trabalho cotidiano, como eu tenho, eu desenvolvo minhas hipóteses. Primeiramente, eu recolho informação sobre o trabalho docente através das minhas funções de professor na Universidade Nacional de La Plata e na Universidade Pedagógica Nacional. Por quê? Porque eu trabalho com docentes de todo o país. Todo o tempo estou trabalhando, escrevendo, falando pelo WhatsApp, dando aulas com mestres e professores de todas as províncias da Argentina. Centos deles. Porque, principalmente na Universidade Pedagógica Nacional, uma universidade que está pensada para formar aos professores que estão trabalhando neste momento nas escolas. Um modo de perfeccionamento também. Depois, eu faço entrevistas com os diferentes atores do sistema educacional, como mestres, professores, alunos, famílias. Faço leituras de registros, cadernos, programas feitos por professores de todo o sistema educacional argentino. Faço recolha de escritos, cadernos e outras produções pertencentes aos alunos. Trabalho de campo, eu mesmo, como docente na rede de ensino escolar, dando aulas nas matérias relacionadas à linguagem e literatura, e sistematização de matérias curriculares e extracurriculares pertencentes às políticas educacionais oficiais. Para que não fique na mente uma coisa abstrata, eu trouxe 2 exemplos de escritos de alunos coletados em nosso trabalho de campo. É dizer, eu coleto
escritos de alunos. E logo, depois, eu estudo, leio, e a partir dessa leitura começo a fazer conclusões. Aqui tem a materialidade de nosso trabalho, que é bem interessante, porque geralmente as ciências sociais não consideram estes escritos como uma coisa importante, mas para conhecer o cotidiano em termos de uma microhistória, mas também de uma história que vai de abaixo arriba. Você precisa ter materiais do cotidiano. Se não fica isolado, falando sobre as culturas, mas além, longe delas, desde a universidade. Então, eu preciso ingressar ao cotidiano, preciso ler os escritos de alunos. E aqui temos duas imagens de tópicos das narrativas guaranis. Na minha pesquisa, doutorado, eu estudei as narrativas guarani. Por quê? Porque el lobizón, Luisão, o lobizón, o el pomberito, são narrativas muito faladas, muito contadas, muito conhecidas pelos jovens, pelos meninos, nas periferias urbanas do Grande Buenos Aires. É dizer, muitos meninos contam todo o tempo histórias, narrações de seres sobrenaturais que acontecem nas periferias. Principalmente dois personagens, el lobizón e o bomberito, el bomberito. Eu não posso contar agora, desenvolver toda a minha pesquisa, mas quisiera compartilhar com vocês, talvez depois podemos falar sobre isso, algumas aproximações às narrativas guaranis na Grande Buenos Aires, no contexto educacional. Primeiro, há uma série de narrativas de origem guaraní que circulan ampliamente en vastos sectores de las clases populares argentinas, en particular aquellas sobre seres sobrenaturales, como Pomberito, o Lobizón, o Yací Teré. Esas narrativas no pueden ser comprendidas a partir de noção de ficção clássica da teoria literária. Isto para mim é muito importante, um eixo central. Não podem ser entendidas através da ficção, como noção, categoria da teoria literária, mas são narrativas vividas em termos de experiência e realidade, ou seja, aqueles que os narram, os meninos, mas também pessoas velhas, que os narram o fazem como algo da ordem da realidade. Eles creem que o Pomberito, o Lobizón, o Yací Teré existem. São parte da realidade, não uma narrativa ficcional. Terceiro, então, portanto, há uma concepção cosmológica amplamente compartilhada nas classes populares argentinas que não respondem aos padrões seculares dominantes que organizam os discursos dominantes. Continuo com as aproximações às narrativas guaranis. São 6 eixos. O quarto, em sala de aula, os alunos comentam regularmente sobre a existência desses seres sobrenaturais. Se você dá aula de literatura e tem o problema de ensino do mito, por exemplo, e começa falando do mito, uma narração, os alunos com certeza vão querer falar também de Bomberito. E eles vão contar como se o Bomberito existe. Quinto, as concepções dominantes das questões relacionadas aos mitos e lendas
que organizan los problemas de ensino en un sistema escolar, explican esas narrativas populares de origen indígena como una orden prerracional. En otras palabras, a política educacional torna ese tipo de narrativa oral como una cosa negativa. Es decir, cuando nos leemos os dice a política curricular na Argentina, o jeito de ensino, os currículos, os programas, e eles falam sobre os mitos e lendas populares, sempre falam em termos de pré-racional. É dizer, ainda hoje, quando o Estado, a política educativa fala sobre os povos indígenas ou sobre povos mestizos, fala como se fosse pré-racional, a mesma coisa que se dizia no tempo da colônia. Uma continuidade de um pensamento civilizatório sobre os povos indígenas e os povos mestizos. E, por último, os planos de estudos para carreiras em letras, que são os que formam professores no sistema educacional formal, não incluem literatura indígena ou oralidade popular. Até aqui, falamos sobre as narrativas guarani. Agora vamos a falar sobre a língua guarani no cotidiano escolar. Eu trouxe 3 escritos de alunos. Xembo Ejara Guará, para minha mestre, que é um escrito de uma alumna que me trouxe um escrito para uma mestre. E, finalmente, uma receita de cozinha, escrita em Guarani. Por que eu trouxe isto? Porque os alunos, todo o tempo, escrevem em Guarani, falam em Guarani, têm escritos em Guarani. Não é uma língua isolada, é uma língua recorrente no cotidiano do Grande Buenos Aires e do cotidiano escolar. Mas, ao mesmo tempo, se uma língua muito falada no cotidiano, uma língua que tem proibições de se falar guarani na sociedade argentina. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos. As empregadas que não podem falar guarani nos condomínios de pessoas de dinheiro. Elas não podem falar, as empregadas devem falar em guarani. E, finalmente, um cartaz onde lemos: está proibido falar em guarani no depósito, só espanhol. Aqui temos um cartaz dentro de uma empresa de ônibus, uma das empresas de ônibus mais importantes da Argentina, de Buenos Aires, que tem proibido a seus trabalhadores falar em guarani. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe 2 imagens diferentes. Igrejas, só para mostrar a extensão social do Guarani. Igrejas, templos de Grande Buenos Aires, onde se fala em Guarani. Uma paróquia, uma igreja cristã católica, que tem os dias da missa em Guarani. E, finalmente, uma revista, uma publicação religiosa de testemunhos de Jeová, Baerepá e Poná Nhanimboé, que está escrito em Guarani. Duas imagens eu conheci trabalhando nas escolas. Os alunos mesmo me falavam sobre suas igrejas que tinham o Guarani como língua de comunicação. Finalmente, aproximações à língua Guarani, vamos fazer algumas conclusões. As línguas indígenas e diversidades variedades do espanhol são faladas por um importante setor de estudantes nos contextos educacionais da Grande Buenos Aires, principalmente o Guarani Chopará.
Guarani Chopará é a variedade mais falada de Guarani na América do Sul. O Guarani é uma das línguas mais importantes da América do Sul, onde é falado por mais de 10 milhões de pessoas em países como Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. É dizer, temos mais falantes de Guarani que de hebreu no Israel, ou de catalão em Espanha. Uma língua de muitos falantes. No entanto, não temos dados precisos sobre o número de falantes nem a situação sociolinguística da língua e suas múltiplas variedades. Na Argentina, só na Argentina, há pelo menos mais de 1 milhão de falantes e 4 variedades da língua são faladas: Aba Guarani, Chopará Correntino, Chopará Paraguaio e Bió Guarani. É falado principalmente no nordeste do país e na Grande Buenos Aires. A língua possui múltiplos espaços comunitários onde é usada além da esfera familiar. Igrejas, templos, instituições comunitárias, publicações religiosas e políticas, programas de rádio, etc. E finalmente, o Guarani tem uma relevância histórica documental. É dizer, é uma língua escrita há muitos séculos. Há importantes documentações da colônia até os dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, na minha pesquisa, eu tenho uma sensação do paradoxo ao pesquisar o Guarani. Eu falo de o paradoxo do Guarani. Por que um paradoxo do Guarani? Uma língua viva e importante na vida social cotidiana. Mas aqui se forma o paradoxo. Se por um lado se trata de uma língua com presença evidente, seus enunciados oficiais e públicos mais recorrentes se dão em tom de surpresa, porque se usa uma língua indígena, de rejeição, não é uma língua compatível com o ensino escolar, de nostalgia, é uma língua que já desapareceu ou está em vias de desaparecer. Ou seja, o Guarani convive com uma dupla condição, uma língua com forte presença no cotidiano e invisibilidade na enunciação oficial. Mas essa negação também é enunciada na comunidade mesma Guarani, na mesma comunidade Guarani. Os próprios pais proíbem seus filhos de falar a língua. Os filhos a consideram uma língua dos pobres e não querem que a língua seja falada na escola. Então, última pergunta. Por que narrativas e uma língua guarani com tamanha extensão social e relevância cultural coexistem com sua invisibilidade? E aqui eu tenho 3 hipóteses históricas de longa duração. Primeiro, a construção do Estado no contexto de Grande Buenos Aires, mas também na Argentina toda, foi feito com uma negação ativa aos povos indígenas. E a escola como instituição chave nesse processo, é dizer, o Estado ataca, não reconhece os povos indígenas. E a escola é uma instituição chave desse processo. Segundo, o eurocentrismo como perspectiva dominante nas ciências sociais e humanas. Eu falo de evolucionismo civilizador, uma matriz, uma estrutura para pensar outras culturas. Sempre que se pensa as culturas indígenas, as culturas mestiças, se pôr só uma cultura europeia. Quando
nos planos de estudos falam de lendas indígenas, sempre se diz pré-racional. Tem a racionalidade europeia, uma coisa importante, uma coisa desenvolvida, e depois as questões indígenas que não estão desenvolvidas, que são bárbaras, selvagens. E, finalmente, temos uma dissociação entre o saber pedagógico e o trabalho docente. O saber didático não é produzido a partir das culturas locais. É dizer, quando você tem que produzir um currículo, não pensa na cultura local onde esse currículo vai ser desenvolvido, sino que começa uma pesquisa a partir dos escritores de Europa, dos grandes escritores e pesquisadores de sua universidade, mas nunca desde o saber local, nas culturas locais, onde você tem línguas indígenas, narrativas populares. Por isso, temos aqui hipóteses históricas de longa duração, que eu continuo pesquisando para pensar dos eixos que eu venho trabalhando. As narrativas guarani, ou narrativas mestizas, e a língua guarani, dentro do contexto escolar na Grande Buenos Aires. Mas, ao mesmo tempo, agora, na minha pesquisa de pós-doutorado, estou começando a fazer uma comparação entre Argentina e Brasil, Argentina e Paraguai. Eu viajo muito para Brasil, para Paraguai, Uruguai, para conhecer melhor as comunidades, a vitalidade da língua. Mas ainda agora, eu só posso falar sobre minha pesquisa em Grande Buenos Aires. Bom, muito obrigado pelo convite e espero que não puderam entender meu português um pouco misturado com espanhol.